Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. O nosso presidente se encontra presente, ele vai fazer uso da palavra inicialmente. General Sérgio. Boa tarde, sejam muito bem-vindos sempre. Dr. Hugo, prazer tê-lo aqui. Meus amigos, não a guisa de motivação, porque eu tenho certeza que um expert, psicanalista, que trabalha com qualidade de vida todo dia, atendendo os seus clientes, vai arrebentar. Mas, a guisa de aquecimento, eu digo o seguinte: o cérebro da gente é burro. Eu estava conversando com uma amiga que está passando por problemas e é altamente negativa, só vê o fundo do poço. E eu disse o seguinte: Camila, se você se imaginar num túnel no carro, imaginar o túnel desabando e você ficar consciente no meio do túnel com acesso ao celular, só com aquele espaço que você não foi atingida fisicamente, mas está perfeita, sabendo que a equipe de socorro não vai chegar a você em tempo útil, e você se imaginar naquela situação, o teu cérebro, que é burro, vai jogar tudo que tem direito na corrente sanguínea e vai se preparar para aquele momento como se estivesse vivenciando aquele momento. Simples assim. Adrenalina, radical livre e tudo mais, não é isso, doutor? Então aí reza, aí dorme, aí repousa o segredo, no meu entender, de viver bem. Porque nós temos a natureza humana, quando deve, só vê dívida e nunca está satisfeita. E a felicidade não é um objetivo, é como você leva a vida, é o caminho. E nós temos a capacidade de não valorizar esse caminho, e não valorizar o dia a dia. E aí, o que acontece? Tome radical livre, tome gastrite, tome úlcera. Eu tinha um problema na pele, na sola do pé, que antes era uma impinge. Todos sabem o que é impinge? No Nordeste a gente chama impinge. É uma coisa assim que fica como se fosse uma pizzazinha, coça. E eu tinha isso como cadete, fui a alergista e nunca fiz todo o exame de sensibilidade alérgica e nunca chegaram à conclusão. Quando eu saí oficial, estava aqui servindo na unidade no Rio, eu tinha uma coceira na sola do pé, mas uma coceira insuportável, a ponto de eu tirar o coturno durante o expediente para coçar. Aí coçava, virava uma bolha e estourava. E um dia chegou um tenente, Feroldi, que hoje é coronel Feroldi da reserva, não sei se ele está clinicando ainda, é um dos melhores alergistas, ou pelo menos era, não sei do destino do Feroldi. E eu cheguei e disse assim: Feroldi, rapaz, eu tenho uma coceira no pé aqui, que me incomoda. Aí fiz uma descrição sumária, ele disse: você está com ela agora? Eu digo: tô. Aí comecei a tirar o cultura, ele disse: não precisa tirar. Você tem isso nas férias? Eu disse: não. Então, dê graças a Deus. Eu digo: como assim? O teu organismo fala com você através dessa manifestação. Como é que você está hoje, em termos de preocupação? Estou no jangal, estou num sanhaço, saí daqui ontem 10h30 da noite. Pronto. Está aí a solução. Eu digo: qual é a solução? Não tem um remedinho, não. Cabeça. Quando você estiver assim, começa já com esse... Aí eu citei para ele o problema que não vem ao caso. Eu ocupava uma função que tinha uma responsabilidade muito grande, eu era tenente. Então eu estava vivendo um momento extremamente atribulado. A unidade era uma unidade de escola, é ainda, e eu tinha vários eventos quase que superpostos, e aquilo estava me consumindo, porque eu não estava dando conta do volume de planejamento. Ele disse: não adianta tomar remédio, você tem que autocontrole. Eu digo: como assim? Você descobre o que é que está te incomodando mais e aciona o botão. Desculpem as meninas, desculpem todos. Aí eu digo: ah, é? É. Aí comecei ali. Aí eu olhei assim pro pé. E a partir daquele dia eu comecei a
a exercitar isso. Resumo da ópera, em menos de 2 meses, sumiu. E ainda hoje, quando começa a coçar, o que é que está me incomodando mais? A minha filha, eu estava fazendo um curso, Escola de Comando Estado Maior, e eu me programei, era antes de uma prova de 4 horas de duração, a ler um papiro. E eu comecei a dar cabeçada, estava estudando na cozinha e não conseguia. Eu digo, pô, não está rendendo isso. Aí eu olhei para o papiro e digo, caguei para você. Amanhã, quando eu chegar lá, pá. Aí a minha filha na porta da cozinha, pai, tu tá maluco? Eu digo, não, minha filha, eu estou exercendo aqui uma terapia. Meus amigos, comigo funcionou. E quando começa a coçar, raramente, aí eu faço um retrospecto e aciono o botão. Deu certo. Esse médico, ele falou, quem tem isso e introjeta, aí vira úlcera, vira gastrite, vira trocentas coisas que a medicina não plotou ainda, mas é real. Então, falando em qualidade de vida, eu achei oportuno fazer esse comentário, espero não ter atrapalhado. Sucesso na missão. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Bem, eu vou me permitir aqui a ler o currículo do nosso palestrante, Dr. Hugo Richard. Hugo Richard é psicanalista clínico, doutorando em psicanálise, mentor de carreiras e empreendedor. É palestrante, escritor, especialista em treinamentos para grupos, organizações e empresas. Atualmente, dedica-se a atendimentos clínicos e também prestar mentorias para empresas e executivos com o objetivo de promover o desenvolvimento estratégico de empresas e carreiras, marcas e negócios. Com os senhores, o nosso palestrante, Dr. Hugo Richard. Graças a Deus, não. Boa tarde a todos. Que privilégio para mim, que alegria estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aqui, né? Depois dessa colaboração maravilhosa, né, que nós tivemos. E antes de mais nada, eu já começo dizendo que eu costumo dizer para os meus amigos, pacientes, alunos, clientes, que o medo de cair derruba. É só para a gente pegar um gancho aqui. Né? E é impressionante que é exatamente isso. Imagina só que essa mesa se transforma numa mini ponte e eu peço para qualquer um de nós subir e atravessar. Naturalmente, a essa altura, vamos fazer isso com muita tranquilidade. Mas essa mesma largura, né, e comprimento, se nós levantássemos essa mesa 300 metros, eu acho que poucos aqui iriam fazer isso. Mesmo que fosse um dia de sol, sem vento, sem chuva. E certamente, se tentássemos fazer, possivelmente o medo, a insegurança iria dar uma tremedeira nas pernas e, naturalmente, aquela atividade seria tão simples, né, atravessar uma mesa dessa, ficaria praticamente impossível. Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo. Pedir aqui para o nosso amigo colocar aqui nossa apresentação, por gentileza. Foi. Eu aponto para onde? Para aí? Perfeito. Bom, vamos começar entendendo que, num passado não muito distante, nós imaginávamos, acho que quem tem mais de 30 anos aqui, 40 anos, deve lembrar de um desenho chamado Os Jetsons. Lembra? Que eles tinham um mundo futurista, onde tinha televisores super finos, tinha equipamentos, né, que, por incrível que pareça, hoje os nossos equipamentos são muito mais avançados, muito mais tecnológicos do que os deles. O tablet dele tinha antena, o nosso não tem. Eles não tinham smartphone, nós temos. Hoje nós temos, entre aspas, carros voadores, temos serviços de entregas, né, através de drones, temos táxi aéreo, por exemplo, que está sendo testado já há quase 2 anos. Né?
e tudo mais que nós já sabemos. Então, o nosso presente é muito mais avançado do que o futuro dos Jetsons, né? Mas nem tudo vem de graça, né? E aí a gente começa a perceber que nós, seres humanos, não estávamos preparados para tanta informação. Porque se nós pararmos para entender... Como é que eu... Você passa aí? Como é que eu faço? Para quê? Ok. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, não estávamos preparados para tanta informação, porque nós temos que comer uma maçã todo dia, temos que comer linhaça, temos que cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do filho, marido, esposa, gatos, cachorros, papagaio, cuidar da... Ou seja, essa conta não fecha. Nós vamos dormir, passamos 8 horas, 6 horas dormindo, e quando ligamos o celular, temos tantas mensagens que se nós ficássemos o dia inteiro lendo todas as mensagens, não conseguiríamos. Fora os e-mails, fora as redes sociais, e assim sucessivamente. Então nós acordamos e dormimos com a sensação de que alguma coisa ficou para trás. E olha, ficou. Ficou para trás. E é impressionante. Deixa eu só me entender aqui, como é que eu faço para mudar? Você... Perfeito, eu peço para você mudar, tudo bem? Então o que acontece? Essa conta não fecha. E nós estamos cada dia mais pressionados, porque nós, seres humanos, não estávamos preparados para tanta informação. E aí vem as informações interessantes, que é o motivo do nosso encontro aqui hoje. Estudos de Oxford, de Harvard, de grandes universidades do mundo todo, de grandes faculdades, nos aponta que existe uma verdadeira pandemia de doenças mentais. E isso convida a todos nós, profissionais ou não da área da saúde, todos nós somos convidados a militar, de certa forma, dentro da sua capacidade, dentro das suas habilidades, para poder virar esse jogo. Como dissemos ainda há pouco, a conta não fecha. Temos a sensação de que sempre algo ficou para trás. E por mais que você tenha um dia produtivo, você coloca a cabeça no travesseiro, tendo a certeza que você não deu conta. E, de certa forma, você tem razão. Só que é impressionante que, como dissemos, os dados da Organização Mundial da Saúde nos mostra que, simplesmente, há uma grande pandemia de doenças mentais. E aí eu até faço uma brincadeira. Eu faço assim, olha, 1 em cada 2 pessoas, nos próximos anos, vai desenvolver algum tipo de transtorno mental. Olhe para a pessoa ao lado. Pode olhar. Se não for ela, vai ser você. É impressionante, né? É impressionante. Seria cômico se não fosse trágico, mas é verdade. Mas tem uma coisa interessante. Nós podemos mudar esse jogo. E aí é o tema principal desse nosso encontro aqui hoje. Porque nós não apenas podemos mudar esse jogo, mas nós também devemos mudar esse jogo. Porque a partir do momento que a gente começa a perceber que nós nos desconectamos da nossa essência, nós saímos da nossa origem. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo que, por exemplo, os animais têm muito a nos ensinar. Os animais já nascem sabendo. Alguém aqui, por exemplo, já viu algum pássaro fazendo um curso de como construir um ninho? Não. Não existe manual, não existe planta, não existe curso, não existe palestra. E eles já nascem sabendo. Como é que pode uma coisa dessa? E olha que interessante, eles seguem uma sequência, uma conexão. Porque, por exemplo, o João de Barro, por exemplo, constrói os seus ninhos da mesma forma. Os pássaros, eles se comunicam entre si, porque nós, seres humanos, usamos a oralidade, é o nosso principal meio de comunicação. E na nossa limitada capacidade de entendimento ainda, entendemos que muitas vezes se resume a essa comunicação, mas não. A comunicação ela vai muito além das palavras. Os pássaros, por exemplo, que fazem as suas migrações, sem dar uma palavra, determinam o local, a ida, a hora, a velocidade, a direção, e eles saem todos. Os peixes conseguem nadar entre os milhares. Já viu aquele, tipo um balé de peixe, naqueles cardumes gigantescos? Eles não batem um no outro e a gente passa no corredor, 2 pessoas e eles barram um no outro. Como é que pode? Eu acho que a gente tem alguma coisa a aprender. A girafa, por exemplo, ela nasce, já toma uma queda ali de 2 metros mais ou menos, automaticamente ela já fica de pé, porque inconscientemente, ou instintivamente, como você queira, o filhote já entende que
o cheiro de sangue vai atrair predadores. Então ela já fica de pé e ó, vida que segue. Espera aí, significa que nós, seres humanos, perdemos alguma parte dessa história. Será que nós não estamos tentando racionalizar demais as situações? Por que temos uma verdadeira epidemia de doenças mentais? Por que a depressão, a ansiedade, o estresse, burnout e todas as outras doenças estão batendo na nossa porta de uma forma muito severa? O que fazer para melhorar essa qualidade de vida? Olha, como dissemos, nós temos muito a aprender com os animais. Muito. E nós temos que perceber que nesse desenvolver da nossa caminhada, nós perdemos algumas conexões. A nossa intuição, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Entender que a verdadeira felicidade está dentro da gente e não supervalorizar os nossos problemas. Uma coisa é a gente banalizar, outra coisa é supervalorizar. Será que não existe um caminho do meio? E existe um caminho do meio. Às vezes nós ficamos impressionados porque olhamos, por exemplo, um cachorro correndo atrás do rabo. Não é engraçado? Todo mundo já viu? É engraçado. Mas olha, vocês me permitem falar a verdade? Estamos aqui entre amigos. Muitas vezes, salve as proporções, naturalmente, nós nos comportamos daquele jeito, devido às proporções salvas. Às vezes nós supervalorizamos os nossos problemas. E isso é um grande tiro no pé. É importante nós entendermos que aquilo que está além da nossa capacidade já está resolvido. E tentar, dentro de uma, digamos assim, leveza e de uma segurança de entendimento, tocar a vida de uma forma muito mais leve. Esse é o nosso papel. Como disse, nós podemos mudar essa realidade. Isso é um chamamento para todos nós. Pode mudar, por favor? Eu queria lembrar vocês, para alguns eu quero lembrar e para outros eu quero dizer que existe uma diferença muito grande entre mente e cérebro. Aí as pessoas perguntam assim, mas não é a mesma coisa? Não. O que seria da televisão se não fosse o sinal da emissora? O que seria do rádio se não fosse a frequência? Até as religiões, que merecem nosso mais absoluto respeito, todas as religiões, eu sempre brinco dizendo que as religiões é como se fosse, digamos assim, galho de uma mesma árvore. E cada um segue o caminho que acha mais interessante. Mas a própria religião precisa da espiritualidade, assim como o nosso cérebro precisa da mente. A mente é o que está fora. É como se fosse, por exemplo, o cérebro fosse o nosso celular e a mente fosse a rede. Cada coisa nova que nós aprendemos é como se fosse, por exemplo, um aplicativo que você vai baixando. Imagina só que você, por exemplo, quer aprender a falar alemão e você não sabe falar alemão. Imagina que você vai baixar um aplicativo de alemão. Então, como é que se baixa esse aplicativo no nosso cérebro? Fazendo um curso. Desenvolvendo essa capacidade, testando, aplicando, estudando, ensaiando, falando, e daqui a pouco você desenvolveu mais uma capacidade. Mas nós precisamos dessa capacidade externa que não está no nosso cérebro, está fora. O cérebro é a nossa parte física, a mente é a nossa rede. Eu tenho até um professor muito querido, que ele tem uma frase que eu adoro, que ele falava que acreditar que as nossas ideias moram dentro da nossa cabeça é como acreditar que os atores moram dentro da televisão. E eles não moram dentro da televisão. Então nós temos que entender que as ideias vêm de fora. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós começamos a perceber como nós captamos essa nossa frequência. Nós temos uma glândula que está no centro da nossa cabeça, chamada glândula pineal, que durante muito tempo a ciência, olha que coisa interessante, achava que essa glândula ela não tinha nenhuma utilidade. Para a ciência, ela tinha ali um período que começava mais ou menos entre os 12 e 13 anos, no início da puberdade, ela trabalhava no desenvolvimento da puberdade, sexualidade, e depois ela calcificava. A ciência foi evoluindo e hoje entende-se que essa glândula pineal é como se fosse a antena do corpo. Olha que coisa curiosa. E aí os hindus já tinham essa informação. Sabe aquele terceiro olho? Então, trata-se da glândula pineal, que é o terceiro olho. Os egípcios já tinham lá o olho de Órios, que na verdade também é a pineal. E hoje a ciência entende que a pineal é de fato a antena do nosso corpo. Para você ter uma noção, a pineal é o único órgão do corpo que tem interface com a quarta dimensão, que Einstein falava na sua teoria da relatividade. Por que um ciclo menstrual dura 28 dias? Porque é um mês lunar.
Quem faz essa interface? A pineal com a Lua. Então, nós estamos conectados com a rede, com a mente, com o todo. Essa desconexão atrapalha a nossa qualidade de vida. Você um dia já acordou sem motivo aparente com a sensação desagradável? Sim ou não? Sim, muitas vezes. E muitas vezes, mesmo tendo essa sensação desagradável, nós não paramos para tentar entender. Peraí, por que eu estou assim? Tentar entender os sentimentos, tentar entender os seus pensamentos, tentar entender essa correlação e conscientemente sintonizar é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Porque lembra do cachorro correndo atrás do rabo? Às vezes nós temos um problema que nos leva a outro problema, e os seres humanos, nós todos, temos uma qualidade incrível. Nós temos uma capacidade de adaptação sensacional. Essa capacidade nos fez chegar aqui. Nós conseguimos morar no gelo, morar no deserto, no calor, nas montanhas, nas matas, nos vales. Moramos em tudo, em todos os lugares. Comemos praticamente tudo. Os outros animais, bebemos água, comemos raízes, folha. Essa capacidade nos fez chegar aqui, mas também tem uma questão importante. Nós, de um lado, nos acostumamos com tudo, seja bom ou não. Às vezes, temos sensações desagradáveis e nós nos acostumamos, muitas vezes, com essas sensações desagradáveis. Se nós tivemos uma infância muito difícil, predominantemente, às vezes, na idade adulta, nós nos comportamos buscando inconscientemente sensações desagradáveis, porque inconscientemente aquelas sensações desagradáveis são familiares. Todos os problemas que nós temos recorrentemente têm uma mensagem a nos dizer. Tudo o que acontece recorrentemente tem uma mensagem ali que a gente precisa entender. Nosso companheiro nos trouxe digamos assim, um depoimento precioso. Acho que a nossa palestra já podia ter ficado por aí, entendeu? Porque é um ensinamento para a vida. Para a vida. Aquilo que recorrentemente nos acompanha tem algo a nos ensinar. E, em muitos casos, a doença vem como um despertador. Por que eu tenho uma gastrite? O corpo ele é sábio. Você vai dormir e você continua respirando. O coração continua batendo. Você faz uma refeição, o seu corpo vai fazer a absorção dos nutrientes, mesmo que você esteja inconsciente para isso. E, na maioria das vezes, estamos. Quem determina isso? Imagina o tormento que seria dormir preocupados porque o coração tem que continuar batendo. A gente tem que continuar respirando. Nós temos um corte, nos machucamos, o corpo regenera automaticamente. Programado pela criação ou qualquer outro nome que você queira dar. Mas isso é um fato. E a ciência não sabe explicar tudo isso. Ou seja, o corpo é inteligente. Nós sentimos fome quando não é vontade de comer. Porque a fome ela é diferente da vontade de comer. A vontade de comer é aquela vontade que você tem em ser uma necessidade biológica. É quando você vai lá para uma festa, um rodízio, e no final de tudo já comeu muito mais do que poderia e alguém te oferece alguma coisa e você ainda aceita. Mas o corpo ele é sábio. Quando você está sem, digamos assim, com baixa hidratação, ele pede água. Quando você está com baixa nutrição, ele pede alimentação. Essa capacidade que nós temos nos acompanha a todo momento. E quando nós temos, por exemplo, uma doença, é o corpo nos apontando que algo tem que ser revisto. Claro que os fatores das doenças são diversos, tá? Não estou aqui diagnosticando ninguém. Existe, por exemplo, aquela doença que é uma epidemia, uma pandemia. Às vezes você não está bem emocionalmente, e aí você vai num lugar onde tem uma carga viral, a sua imunidade não está muito boa, a carga é maior do que a sua capacidade, você fica resfriado. Tudo bem. Existe aquela doença que vem nos levar para outra dimensão, né? Que a ciência já está chamando de universos paralelos, mas é outro assunto. E aí, na maioria das vezes, tem essas questões, mas e as doenças que vêm nos ensinar que alguma coisa tem que ser mudada? A gastrite, quando a pessoa é muito estressada, a úlcera, a dor de cabeça que nós sentimos hoje, talvez seja por conta de algum abuso que nós tivemos ontem, ou um estresse que nós tivemos horas atrás. Bebi demais. É o corpo falando para você, olha só, poxa vida, a gente não suporta essa carga de alcoólica, não. A ressaca é uma forma do corpo falar para você, olha só, pega mais leve da próxima vez, dá uma aliviada. O corpo é sábio, só que nós não fomos doutrinados, ensinados,
orientados a sentir o próprio corpo, a essa propriocepção. Não só a sensação do próprio corpo físico, mas também as sensações dos sentimentos. As dores físicas, isso que eu vou falar agora é muito importante. E eu peço que tenha absoluta atenção para que isso possa melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? As dores físicas, elas doem, mas as dores emocionais, elas doem muito mais. Quer uma prova disso? Imagina só que alguém que você ama muito, seu tio, seu pai, seu irmão, está conversando com você e vocês têm uma discussão, como todos nós temos, e aí aquela pessoa pisa no seu pé. E você sente aquela dor terrível. Pessoa muito mais alta que você, muito mais pesada, e aí te dá aquele pisadão. E você fala, caramba. Mas aí a pessoa se tocou que pisou no seu pé sem querer. E te olha para trás, te abraça, te beija, pede perdão. E aí aquela dor do pé, você vai tomar um remedinho, vai esperar alguns dias e tal, daqui a pouco passou. Maravilha. Até então, tudo bem. Mas vamos pensar a mesma situação com um detalhe diferente? Imagina só que a mesma pessoa, a mesma situação, pisou no seu pé. Só que, ao contrário do primeiro exemplo, aquela pessoa olhou para você e você sentiu uma dose de maldade. E aquela pessoa é muito importante para você. Você não esperava que aquela pessoa fosse fazer isso. A dorzinha do pé vai passar. Depois de alguns dias, aquela dor vai embora. Mas a dor emocional, ela pode te acompanhar por muitos anos. Por isso que nós trabalhamos também muitas questões, né? Mesmo pacientes, por exemplo, com 30, 40, 70, 80 anos. Às vezes você trabalha questões que aconteceram lá no passado. Um presente de Natal que não foi atendido, uma briga em família, às vezes uma agressão do pai, da mãe, às vezes uma situação que aquela criança presenciou, e a idade foi chegando, os anos passaram, mas aquela dor ficou. E às vezes criamos adultos, né, que são muito frágeis emocionalmente. E aí temos que entender que todos nós temos os nossos nós para desatar. Mas vamos voltar para a questão que nós estávamos falando, em relação às dores emocionais. As dores emocionais, elas doem muito mais do que as dores físicas. Agora, outro ponto importante. Lembra que eu falei que nós temos muito a aprender com os animais? Agora eu vou trazer uma outra sacada para a vida, para que a gente possa lembrar para sempre. Para a gente chegar em casa hoje, falar com o marido, com a esposa, com os filhos. Vocês sabiam que a maioria de nós aqui, a maioria, né, praticamente todos, desde a hora que nós acordamos, nós não respiramos ao menos uma vez corretamente? Você sabia qual foi a primeira coisa que nós aprendemos nessa vida? Foi a respirar. Foi a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda foi a chorar. E, por sinal, chorar foi a nossa primeira forma de comunicação. Tá? Mas, voltando para a respiração, e esse ponto é extremamente importante, eu peço a absoluta atenção. Olha, como disse, a maioria de nós aqui, se não todos, não respiramos pelo menos uma vez corretamente, desde que nós acordamos. E nós queremos ter saúde, mesmo sem respirar corretamente. Como é que pode uma coisa dessa? Quando nós olhamos, por exemplo, um bebê respirando, se você tiver acesso a um bebezinho, vê que coisa incrível. Ele respira corretamente. Você percebe que a barriguinha dele infla, como se fosse aquela bexiga de aniversário. E ele respira corretamente. Só que com o passar dos anos, as tensões, as cobranças, as idas e vindas, olha que coisa interessante, nós desaprendemos a respirar. Quando nós estamos tensos, a coisa mais correta a fazer é o que nós não fazemos. Porque quando você está tenso, né, por exemplo, vai fazer uma prova, você tem que respirar. Só que a tensão nos obriga a parar. Nós ficamos sabe aquela sensação do gato quando vê o Rottweiler? Aquela sensação. Então, nós travamos. Isso acontece, por exemplo, o camarada estudou 3 anos, 4 anos, dedicou uma parte da sua vida para passar no concurso. Chega na hora da prova, colocou tanto obstáculo, colocou tanta expectativa que trava. Já viu algum caso assim? A pessoa trava. Lembra da história que eu comecei falando? O medo de cair derruba? É exatamente isso. Aquela pessoa que vai fazer um concurso e fala assim, olha, eu estou tranquilo. Na noite anterior, eu relaxei um pouco, eu, sei lá, fiz uma prece, meditei, fiz
orações, sei lá, fui na minha igreja, seja lá onde você cultuar como um espaço religioso, onde você faça a sua conexão, a pessoa tem um desempenho muito maior do que aquela pessoa que fica travada, porque, mais uma vez, eu lembro, o medo de cair derruba. Nós temos que levar a vida com maior leveza. Eu tenho um programa em parceria com a organização, o nome do programa é A Vida Pode Ser Mais Leve. E esse programa é muito legal, nós recebemos várias mensagens, porque, de fato, a vida pode ser mais leve. Nós podemos fazer a mesma coisa que nós fazemos, ter as mesmas rotinas, só que levar a vida com mais tranquilidade. A partir do momento que você banaliza, essa informação ela requer muita atenção. Porque quando nós falamos, digamos assim, levar a vida mais leve, algumas pessoas podem até achar que é simplesmente cruzar os braços e deixar com que a vida... Não é assim. Nós vamos continuar lutando, buscando, estudando, melhorando, mas não, digamos assim, levar tudo a ferro e fogo. A vida pede leveza, porque nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio. Só que, em alguns casos, nós tentamos mudar aquilo que não temos capacidade e aquilo que nós podemos, nós não queremos mudar. Está chovendo, por exemplo, eu não vou reclamar se está chovendo, ou eu vou escolher, ou eu vou na chuva ou fico. Mas tem pessoas que ficam reclamando, e reclamar, olha, clamar já não é uma boa coisa. Imagina se eu clamo para você, eu estou te clamando, pega por favor um pouco de água para mim. Pô, mas não precisa clamar, né? Imagina clamar 2 vezes, reclamar. E além disso, existe uma energia nos nossos pensamentos. Num passado não muito distante, nós tínhamos, por exemplo, digamos assim, um certo preconceito, vamos dizer assim, com as crenças religiosas que falavam sobre o poder da prece, o poder da oração, o poder da fé, só que a tecnologia foi avançando e hoje em dia é possível, por exemplo, mensurar como o cérebro se comporta quando uma pessoa está em prece, por exemplo. Tem um cara chamado Metier Ricard. Metier Ricard é um monge, e esse cara foi considerado, durante alguns anos, como o homem mais feliz da humanidade da atualidade. Aí foram entender. Quem fez essa pesquisa foi o Richard Davidson, um grande neurocientista, enfim, muito conhecido. Pegaram esse camarada, e colocaram os eletrodos presos à sua cabeça, fizeram ali, por exemplo, um exame que nós chamamos de eletroencefalograma. Quando começaram a fazer o exame, primeiro momento acharam que a máquina estava quebrada, porque o campo aonde concentra a felicidade estava hiper, entre aspas, aceso. E aquilo é uma coisa totalmente incomum. Aí foram verificar e perceberam que a máquina estava correta. Na verdade, ele que tinha uma área cerebral onde nós entendemos que concentra-se a energia da felicidade, e aquele espaço estava hiperaceso. O que isso nos diz? Nos diz que a meditação eleva a felicidade e a sensação de bem-estar. Mesmo ele sem ter tudo aquilo que a sociedade prega como ponto positivo para a felicidade. Viagens, carros, bens, isso, aquilo outro. Ele não tem nada disso. Mas a meditação, e a gente vai ver daqui a pouquinho, a meditação acende essa sensação de felicidade. E isso faz com que a gente entenda que a felicidade, tecnicamente falando, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Porque às vezes você tem sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, seu trabalho, e você fala assim, poxa, mas eu não estou feliz, por que eu não estou feliz? É claro que cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado, não estamos aqui diagnosticando ninguém, mas quando nós vivemos muito preso ao passado, e por sinal, a depressão, por exemplo, veja só, de novo, cada caso é um caso, não estamos diagnosticando, mas predominantemente, a depressão é uma ligação não resolvida com o passado, alguma coisa que não foi digerido. Assim como a ansiedade é uma sensação de futuro muito, digamos assim, alta, uma perspectiva de futuro. Lembra que eu te falei que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é incrivelmente inteligente? Olha que coisa magnífica. Eu sou psicanalista, então o sentimento das pessoas, para mim, é como se fosse, digamos assim, como se eu fosse um pintor, e cada sentimento é como se fosse uma cor. E eu, junto com o paciente, por exemplo, eu ajudo aquela pessoa a mudar a sua perspectiva de vida. Porque, às vezes, o que precisa ser mudado não é o externo, é o interno. As grandes transformações, elas ocorrem de dentro para fora, não de fora para dentro.
O máximo que pode acontecer é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo reflexões, sugestões, estímulos, estudos, dicas, para que a gente possa mudar a nossa percepção. Mas, como eu estava dizendo, o nosso cérebro ele é inteligente demais. O nosso corpo tem inteligência que a gente desconhece. Se nós comparássemos, por exemplo, o nosso cérebro a, por exemplo, o celular novamente, entenderíamos que cada sentimento que nós temos é como se fosse um aplicativo. Só que no nosso sentimento, diferente dos nossos telefones, nós não conseguimos desinstalar qualquer aplicativo que seja. Porque todo sentimento tem uma, digamos assim, aplicabilidade incrível. Aí você fala para mim assim, mas Hugo, para que serve o medo então? O medo nos mantém vivos. Se não fosse o medo, a gente teria morrido na infância. Ah, mas o medo me paralisou, me adoeceu. Quantas doenças acontecem, surgem, ou eu já passei, ou minha esposa, ou meu marido, por conta do medo. Síndrome do pânico, síndrome do medo, fobias. Parei de dirigir. Olha só, um dos nossos grandes papéis é gerenciar as nossas emoções. Nós temos o que eu falo sempre, que é o nosso carro mental. Esse carro mental, ele gerencia as nossas habilidades, comportamentos, sentimentos, pensamentos, tudo isso. E nós temos que estar presentes no presente, vigiando e orando, como disse Jesus, por exemplo. Orando e vigiando. A partir do momento que a gente começa a entender que todos os sentimentos têm uma importância, e, por exemplo, o medo tem um propósito maravilhoso na nossa vida, que é justamente nos deixar vivos e atentos. Aí você fala assim, tá, mas e a raiva? A raiva nos dá uma energia para seguir em frente. E o amor? O amor é o que embeleza toda a nossa vida. A paixão é uma sobrecarga de amor. É importante entender também que os pensamentos são feitos de sentimentos. Os sentimentos é diferente das emoções. Quer um exemplo? Só para a gente entender. Qual a diferença do sentimento para a emoção? Imagina só que você ama muito seu filho. E seu filho está estudando fora. E ele ficou 3 anos lá. Aí daqui a pouco você vê alguém bater na porta e você abre e ele acabou o curso e veio te abraçar. Olha, você ama o seu filho. Mas naquele momento, o amor que você sente tem uma sobrecarga de amor e você tem uma emoção. E você se emociona e você chora. Então isso é emoção. Essa descarga de emoção, ela pode ser boa ou não. Às vezes, o medo nos impulsiona a ficar mais conectados naquilo que nos adoece. Porque, pela nossa história e pela nossa essência, a nossa fragilidade, o medo nos chama muito mais atenção do que os prazeres. Você pode estar num bosque florido, com cachoeira, com mata, com tudo que for maravilhoso, e você está ali relaxando. Aquele canto dos pássaros, o vento, mas aí você vê uma cobra passando do outro lado e você já quer ir embora. Olha, a cobra está vivendo no espaço dela, você está ali no seu, vai viver. Porque o medo nos paralisa. E cada sentimento que nós temos nos convida a alguma coisa e nos ensina alguma coisa. Quando nós descontrolamos nos sentimentos, por exemplo, adoecemos porque o medo, por exemplo, é como se fosse uma pitadinha de sal que você coloca no alimento. Imagina comer uma comida totalmente sem sal. Agora imagina comer uma comida com muito sal. É impossível. Então, controlar os nossos sentimentos, e fica aí uma dica importantíssima, que para muitos de nós não é novidade, mas é um convite diário. É um convite diário, porque se você liga a televisão e assiste 5 horas de noticiário, depois de 90 dias você acha que o mundo vai acabar. Aí você fala assim, mas tudo bem, o mundo não está tão bom quanto a gente gostaria. Mas sempre foi assim. Eu vi os meus avós falando sobre isso. As reclamações dos meus avós eram as mesmas de hoje, que está tudo muito caro, que a violência está demais, que o preço está não sei aonde, a inflação não sei aonde e tal. São as mesmas reclamações. Mas a gente está aqui, todo mundo está aqui. Temos que entender que estar informado do que está acontecendo é importante, mas até onde vai essa quantidade de informação? E os pensamentos, os sentimentos, eles estão, digamos assim, sobre a nossa responsabilidade. Cada um tem que responder pelas suas próprias ações, pensamentos e sentimentos. Ficar bem, inclusive para ajudar os outros. E para concluir essa questão da respiração, eu deixo essa sugestão. A partir de hoje, vamos respirar para viver, não para sobreviver. Enquanto eu estou falando aqui, tranquilamente, você dá uma respirada forte, deixa os pulmões inflar, sente os pulmões inflando. Se você fizer isso 3, 4 vezes, você já vai ver que você vai dar uma relaxada.
você vai melhorar a sua concentração, pode até dar um soninho. Em outras pessoas, tem tantas horas ou dias que não faz isso, que até dá uma sensação de tontura, porque a corrente sanguínea tem uma, entre aspas, sobrecarga de, digamos assim, de oxigênio, e aí pode dar uma leve tonturinha, mas olha, vai te fazer bem. E se você aceita uma dica de um novo amigo, assim eu espero que nós nos tornemos, passe a fazer isso muitas vezes no seu dia, sobretudo ao dormir e ao despertar. Se conectar com o divino, se conectar com as energias que te alimentam, que te nutrem as suas crenças, seja ela qual for. A própria Organização Mundial da Saúde, tem alguém aqui da área da saúde? Olha que interessante. A própria Organização Mundial da Saúde, no CID-10, né, no item F44.3, tem lá escrito: estado de transe e possessão hoje é um diagnóstico médico. Ou seja, entende-se que existe um espírito que anima o corpo, e isso não tem mais a ver com religião. A religião está mais ligada ao campo, digamos assim, cultural, mas é muito mais, digamos assim, científico, porque hoje na faculdade de medicina, por exemplo, existe a disciplina ciência e espiritualidade, porque entende-se que tem uma energia que anima esse corpo. E que energia é essa? Essa energia vem de fora. Olha que coisa interessante. Gödel foi um matemático, e ele foi assistente de Albert Einstein. E Gödel desenvolveu uma teoria, um teorema, na verdade, que ficou conhecido como Teorema de Gödel. Esse teorema dizia que um sistema é impossível de produzir a sua própria consciência. Significa que a nossa consciência vem de fora. Lembra da televisão e a rede, o canal? Lembra do rádio e a frequência? Lembra do celular e a rede? A nossa consciência vem de fora, o nosso cérebro e a mente. Então, Gödel, segundo os estudos mais atuais, estava correto. Um sistema é impossível de produzir sua própria consciência. Então, nós começamos a entender que a nossa consciência vem de fora, sobretudo, como dissemos, pelos estudos atuais e até pelo Teorema de Gödel, que dizia, como já dissemos, que um sistema é impossível de produzir a sua própria consciência. Então, fica essa dica aí para a gente respirar. A partir de hoje, vamos respirar e vou te falar com toda tranquilidade. Muita coisa vai melhorar. Lembra que eu dei uma pinceladinha ainda há pouco, falando sobre a meditação? Quando nós falamos em meditação, nós automaticamente associamos a uma questão, a uma prática, ou, digamos assim, filosófica ou religiosa. Também tem essa área. Mas vamos falar aqui sobre a neurociência e a meditação. A meditação, claro que seria só digamos assim, uma palestra inteira para a gente falar sobre isso. Eu só quero dar uma pinceladinha, porque é dentro de um contexto. Mas olha, outra dica para a vida é sobre a meditação. A meditação traz tantos benefícios que nos falta tempo para falar. Tudo respaldado pela ciência. A neurociência nos mostra que a meditação é uma das coisas melhores que nós podemos fazer. Mas vamos para o campo filosófico um pouquinho, para a gente depois voltar para a neurociência? E os pássaros, hein? E os animais? Como será que eles se conectam? Será que o silêncio deles à noite, quando os pássaros se reservam, né, ao seu descanso, será que a falta de acesso às redes sociais dele não seria uma forma de meditação? E nessa forma de meditação, ele tem uma conexão que nós perdemos? A própria palavra religião vem do religarem, que é uma religação. Eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa rever aí. Aí nós vamos conversar, por exemplo, com alguns colegas cientistas. Hoje em dia isso já mudou muito, né? Mas muitos cientistas, os mais conservadores, tinham uma questão de falar, não, mas eu não acredito numa força maior, num Deus e tal. Olha que interessante. Os cientistas trabalham aonde? Laboratório. Vamos entender a etimologia dessa palavra laboratório? Labor, trabalho, e oratório de oração. Ué, peraí, então alguma coisa aqui eu também não entendi. Quer dizer que mesmo aqueles que não acreditam numa força maior, não acreditam e trabalham num laboratório que fala-se sobre labor, trabalho e oratório e oração? Então eu preciso rever algumas coisas. Talvez, amigos, o que nós temos que fazer é parar um pouco.
É meio paradoxal, mas quem sabe para ganhar essa corrida, nós temos que desacelerar. Isso vai contra os nossos conceitos sociais, porque todos nós lembramos daquele joguinho que nós chamamos do jogo dos 7 erros. Lembra do jogo dos 7 erros? Todo mundo lembra, né? Estava lá sempre no final da revista, do jornal. Aí eu te pergunto, por que não o jogo dos 7 acertos? Às vezes muda uma informação, nós temos uma tendência a procurar os erros e os defeitos das coisas das pessoas. Tudo e todos têm sempre o lado bom e o lado ruim. Depende de como nós vamos nos conectar. Então nós temos que começar a entender que nós precisamos mudar a nossa forma de ver a vida. Para ganhar essa corrida, temos que desacelerar, olhar para dentro, nos conectar. Eu sempre gosto de dizer que nós somos seres astrofísicos. Olha que coisa interessante. E o que isso quer dizer na prática? Que nós precisamos das energias do Sol e da Lua para nos conectar. Lembra da pineal que nós falamos ainda há pouquinho? Que ela faz interface com a 4ª dimensão. É o único órgão do corpo humano que tem a relação com a dimensão espaço-tempo, que Einstein falava na sua teoria da relatividade, que é a relação do tempo, aonde justamente o nosso corpo consegue mensurar por que a gravidez dura 9 meses. Quem faz essa contagem? Nós estamos falando naturalmente de uma gravidez saudável, normal. Eu, por exemplo, nasci de 7 meses. Mas, por exemplo, eu tinha pressa, eu estava com pressa para chegar. Mas olha só, então uma gravidez, entre aspas, normal, aquilo que se espera, são 9 meses, que é o tempo que se espera para que o feto esteja totalmente preparado para o nascimento. Mas olha que coisa interessante. E quem faz essa contagem, quem tem mais de 40, 50 anos aqui, lembra da tabelinha. Lembra daquela tabelinha da menstruação? E aí, às vezes, você errava, mas o corpo saudável, ele não erra. E aí, daqui a pouco, a menstruação vinha. Ah, meu Deus do céu, eu errei, olha só. Olha, você conscientemente errou, mas o corpo fez a contagem. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes, você está comendo, digamos assim, se alimentando, e, digamos assim, o seu corpo faz a absorção dos nutrientes que você nem imagina que naquela refeição tinha esses nutrientes que agora está te fazendo bem. Percebe que nós estamos dentro de um mar de sabedoria e de organização? O planeta que gira numa velocidade perfeita. Estamos a uma distância perfeita do Sol, porque se nós ficássemos mais próximos, morreríamos queimados igual o frango de padaria. Se nós ficássemos mais distantes, morreríamos congelados. Tudo funciona no seu ritmo. Tem até um poema que eu gosto muito que fala assim: o universo é pura inteligência, ordenado, incapaz de ser criado sozinho, regido por leis imutáveis e soberanas. Essas leis são absolutas na sua essência, interdependentes da sua aplicabilidade, independente do tempo e espaço onde atua e dependente da intenção e consciência divina presente em cada um de nós. Essas leis universais têm como finalidade manter a ordem no caos, o amor no ódio, a saúde na doença, a sabedoria na ignorância e a eternidade no mais provisório momento. Tudo funciona compassadamente, no seu tempo, no seu ritmo. Mas às vezes nós achamos que só a nossa vida está errada. E aí o que acontece? Há um desequilíbrio. Lembrando que o desequilíbrio é o contrário do equilíbrio. E aí adoecemos. Lembra, falamos ainda há pouquinho, que as doenças em muitos casos funcionam como despertadores, que vêm nos despertar, que vêm nos acordar, que vêm nos mostrar, olha só, bebe um pouco menos, ou então se estressa um pouco menos. Em muitos casos, temos o que nós podemos chamar aqui de órgãos-choques. O que são órgãos-choques? Pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de estresse, alguns têm, sei lá, doença de pele, outros têm gastrite, úlcera, outros têm depressão, e aí cada um desemboca de uma forma diferente. Por quê? Porque o corpo precisa extravasar. É o grito de alerta do corpo que pede para você rever alguma coisa que não está indo bem. É igual um capacete. Você compra um capacete se você anda de moto, quando você cai, o capacete quebra. Você fala, poxa, eu gastei 5 mil reais num capacete, caí, ele quebrou, mas se ele não quebrasse, ia quebrar a sua cabeça. Ele foi feito para quebrar. Entendeu? Então, é isso aí. Nós precisamos entender que o nosso corpo, às vezes, pede socorro. E os nossos problemas não são como bichinhos que nós temos que ficar alimentando, guardando, gerenciando. Não, precisamos resolvê-los, sobretudo, especialmente, os problemas físicos. Lembra que eu falei que nós, seres humanos, acostumamos com qualquer coisa? Com tudo. Comemos raízes, folha, moramos no gelo, nas matas, nos vales.
mas nós muitas vezes nos acostumamos, essa capacidade que temos, que é maravilhosa por sinal, inclusive Charles Darwin nos dizia que os que sobrevivem não são os mais fortes, nem os mais inteligentes, são os mais adaptáveis às mudanças. Olha que coisa interessante. Agora, se esses mais adaptáveis às mudanças também forem inteligentes, forem fortes, aí fechou perfeitamente, né? Mas essa capacidade de adaptação que nos fez chegar aqui, nos fez também nos adaptarmos com dores emocionais. E muitas vezes vivemos recebendo essas dores nos nossos dias, achando que aquilo é normal. Não é. Não é. Temos que resolver. Temos que buscar os caminhos que vai nos levar de volta para o nosso eixo. E concluindo a questão que eu falei sobre tanta inteligência, arte, sabedoria e beleza em toda a criação, por que nós só achamos que a nossa vida, apenas a nossa vida está errada? Não, não está. Talvez seja um convite para a nossa reflexão e mudança de comportamento. Vamos em frente? Voltar aqui para a neurociência, né? Então, por favor. Então, o que acontece? A neurociência e a meditação, olha, como disse, eu só vou dar uma pinceladinha para que a gente possa, em sequência, ir para os próximos assuntos, porque é impressionante os benefícios que a meditação nos proporciona. Concentração, melhora a autoestima, melhora a sua performance, produtividade, propriocepção e, ainda por cima, desenvolve a capacidade emocional de sentimentos que muitas vezes estão adormecidos. Como, por exemplo, a compaixão, que é digamos assim, um sentimento extinto. A gente quase não sabe mais o que é compaixão, né? Mas, enfim, e o que é mais interessante, previne doenças. Previne doenças. Posso dar uma informação muito dura de se ouvir, mas importantíssima para todos nós? Olha, a maioria das doenças que nós tivemos, elas poderiam ter sido evitadas. A maioria delas. Você fala assim, mas eu peguei um resfriado. Será? Será? Não estou aqui diagnosticando ninguém. Estamos aqui batendo um papo entre amigos. Mas será que aquele resfriado que eu peguei, que me deixou 15 dias arriado, será que o meu emocional não estava muito abalado? Talvez sim. Aquela depressão que me tirou do meu trabalho, da minha linha de atuação naquela época, que me deixou 3 meses parado, depressivo, achando que o mundo estava acabando. E uma coisa importante que vale a pena dizer, as doenças mentais, caros amigos, são muito comuns. E ter uma doença mental, como estresse, depressão, ansiedade, burnout e muitas outras, não é nenhum demérito para todos nós. Pelo contrário. Mas existe um certo preconceito, e em alguns casos, por incrível que pareça, por parte, inclusive, do próprio paciente. Na pandemia, nós conseguimos mudar muito isso. Porque num passado nem tão distante assim, a pessoa tinha uma certa, digamos assim, um certo desconforto para dizer que estava indo a um psicanalista, ou estava procurando aqui um psiquiatra e tal, o que é uma bobagem. Natural para todos nós. Mas o que vale a pena essa reflexão, além de dizer que todos nós estamos, digamos assim, vulneráveis quando não vigiamos os nossos pensamentos e sentimentos, nós temos que entender de que, em algum momento, nós podemos passar por isso e, se nós estivermos gerenciando os nossos pensamentos e sentimentos, nós poderemos evitar muitas doenças, porque se assim tivéssemos feito num passado não muito distante, nós teríamos poupado muitos transtornos que nós vivemos. Então, vamos trazer essa consciência para que, de fato, nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Então, fica aí essa sugestão para a meditação. Como disse, não vamos entrar nesse ponto, mas quero dizer com toda tranquilidade, os estudos que a neurociência nos apresenta pela importância da meditação nos, digamos assim, convida. E por mais, isso é importante agora, eu vou falar, algumas pessoas vão até falar para mim assim, acho que ele agora falou isso para mim. Se você acha, né, que você é muito agitado para meditar, você é o que mais precisa. Tá? Então, assim, quanto mais a mente agitada, mais a meditação é um convite e quase que uma prescrição, vamos dizer assim. E aí tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito, que diz o seguinte, que nós somos tão complexos que quando nós não temos um problema, nós criamos um. Já aconteceu com você isso? Às vezes está tudo muito bem, tudo muito em paz, aí você fala assim, está tudo tão tranquilo, eu estou até assustado com isso. Já aconteceu com você? Olha só. Nós somos tão complexos, né? Somos tão complexos que quando nós não temos um problema, nós criamos um.
Aí eu trouxe outra frase para complementar. Essa frase aqui é do querido Mark Twain, que ele diz o seguinte: passei por grandes problemas na minha vida. Algum desses problemas de fato aconteceu. O que isso quer dizer, de fato? Quer dizer que muitos problemas que nós temos nunca vai acontecer. Nunca vai chegar a acontecer. É impressionante como nós produzimos problemas. Às vezes você está em casa tranquilo e você fala assim: rapaz, e se meu filho bater com o carro? E se a minha esposa? E se o meu irmão? E se minha mãe? E se meu tio? Olha só, e aquilo ali daqui a pouco te acelera na hora de dormir. E daqui a pouco você não dorme mais. E você já acorda ansioso, agitado, e daqui a pouco já começa a arranjar um problema. E se alguma coisa acontece de manhã, você fala: tá vendo? Eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. É impressionante. Temos que voltar para o nosso eixo. Temos que entender verdadeiramente que nós nascemos para ser felizes. E nós, por favor, e nós temos que naturalmente trazer isso conscientemente para a nossa vida. Então, uma das coisas mais importantes, baseado em toda essa, digamos assim, esse turbilhão de informações que nós temos, como falamos lá no início do nosso bate-papo, é nos mantermos firmes, sem distrações, sem nos, digamos assim, corromper pelas nossas, digamos, fragilidades, naquilo que nos de fato interessa. Porque quando botamos a cabeça no travesseiro, naturalmente vamos ter a certeza que muitas coisas não foram feitas. E se o dia tivesse 24, 48, quer dizer, 24 tem, 48, se tivesse 200 horas, certamente nós não conseguiríamos fazer tudo o que temos que fazer. Temos que começar a respirar, acalmar, nos conectar e falar: olha, eu fiz o que estava dentro da minha capacidade, dentro das minhas habilidades. Como disse Gonzaguinha, eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será. Olha que motivação linda. É a vontade de querer que melhore. Reconhecer que a vida não é exatamente o que a gente gostaria. Mas olha, eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será. Mas isso, ou seja, os problemas do dia a dia, não me impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. Essa sensação de que as coisas são como são, e dentro do nosso livre-arbítrio nós podemos gerenciar algumas coisas que estão ali ao alcance das nossas mãos, nos dá uma tranquilidade, para que a gente possa ver, como dissemos, Gonzaguinha, é bonita, é bonita, é bonita, a beleza das coisas, da chuva, das aves, das árvores, das plantas, das flores, das pessoas que nós amamos, sejam nossos filhos, netos, nos conecta à criação. E aquilo ali nos acalma. Porque por mais que a sua vida esteja agitada, e às vezes nós reclamamos da vida que temos, mas muitas pessoas gostariam de ter o que nós temos. E olha que coisa interessante, até essa vida que nós temos hoje, mesmo com todo estresse, cansaço, desafios e séries de coisas que acontecem, cada um sabe o que passa, se nós estivéssemos ali como um passe de mágica, passando a viver essa vida, naquele instante, tudo ia ser novidade. Então isso que nos cansa seria maravilhoso, porque não seria cansaço, porque seria novidade. Olha que coisa interessante. Por que nós perdemos essa capacidade de valorizar o que nós temos? Essa é outra questão também que vale a pena falar. Essa busca pelo novo, por melhorar, por trazer coisas novas, pela expansão, pela melhoria, é maravilhosa, mas nada vai adiantar essa busca se nós não valorizarmos o que nós temos hoje. Quanto tempo eu tenho ainda, só para eu me sintonizar aqui? 15 minutos? Tá ótimo? Perfeito. Então vamos avançar. Que a gente pode abrir para pergunta, pode? Tá bom? Então olha só, esse é outro ponto, pessoal, que eu peço o máximo de atenção. E olha, isso é tão importante que se eu tivesse chegado aqui agora e só falado isso, e cada um refletisse, levasse essa informação para casa, eu posso te falar com muita tranquilidade. Já valeria o nosso encontro. Sabe por quê? Lembra dos animais, que nós falamos inclusive mais de uma vez? Nós, todos nós, nos afastamos da natureza. Qual foi a última vez, conscientemente, que nós saímos para colocar o pé na grama? Eu fico tão triste quando eu vejo aquela plaquinha, não pise na grama. Eu falo, gente, tinha que estar escrito, pise na grama. Por quê? Porque, olha só, esse ambiente que a gente está aqui,
né? Assim como todos o ambiente das grandes cidades, estão cheios de, digamos assim, impulsos eletromagnéticos. Os nossos celulares, só aqui deve ter uns 40 celulares, né? Wi-Fi e assim sucessivamente, só nesse espaço aqui, né? Então, nós estamos contaminados com impulsos eletromagnéticos da vida moderna. Além da pressão que nós temos para ser aquilo que nós idealizamos, que nunca seremos totalmente, né? Ler todo dia, comer maçã, linhaça, aquela coisa toda que nós já comentamos. Olha que interessante, nós não estamos, digamos assim, preparados biologicamente, assim, fisicamente, para comportar todas essas energias. Então nós temos, quase que no bom sentido, obrigatoriamente, algum momento da sua semana, se conectar com a natureza, colocar o pé na terra, colocar o pé na areia, colocar o pé na grama, tomar um banho de mar, sentir os raios do sol bater na sua face. Isso não é só poesia, é de uma, digamos assim, de uma importância incrível para a nossa vida. Para que a gente possa melhorar o sono, melhorar o apetite, melhorar os insights, acalmar o coração, acalmar a mente, levar uma vida mais tranquila. A felicidade, ela não está fora. Ela está dentro de cada um de nós. E para que cada um possa conectar-se com a sua própria essência, é necessário, digamos assim, acalmar o corpo. Lembramos sempre, o nosso corpo é o nosso veículo. Por isso que nós falamos assim, olha, eu tenho aqui um papel, a minha garrafa d'água, o meu carro, a minha bicicleta, o meu cabelo, o meu olho. Peraí, vamos lá. Se eu comparo a minha caneta com o meu olho, não seria eu olho? Não. Porque eu não sou o olho me serve. Peraí, se eu falo o meu corpo como se fosse um objeto, assim como eu trato uma bicicleta, um carro, um imóvel, o que de fato eu sou? É uma boa pergunta. Eu não sou o meu corpo, o corpo me serve, eu sou a consciência. Aí voltamos para Gödel, o teorema dele, que a nossa consciência vem de fora, que uns podem chamar de alma, outros podem chamar de espírito, outros podem chamar de consciência. Olha que interessante. Então, nós entendemos que o corpo serve ao nosso espírito. E tinha um padre, um filósofo jesuíta, chamado Pierre Chardin, que ele tinha uma frase maravilhosa. E quem me acompanha nas redes sociais, eu acho que aqui talvez ninguém, mas eu sempre uso frases lá nas redes sociais, que eu adoro frases. E o Pierre Chardin tinha uma frase linda, que ele falava assim, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Olha que coisa brilhante. Isso é a pura verdade. A nossa consciência vem de fora. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. E tudo nessa vida é uma concessão. Ah, meu carro não é uma concessão, não. Eu comprei e paguei. Não, calma aí, deixa de pagar o IPVA. Deixa de pagar o IPVA, mas o meu apartamento é meu. Eu comprei e paguei. Deixa de pagar o IPTU. Deixa de pagar o condomínio. E outra coisa, nós somos um sistema. O nosso corpo tem vários sistemas. O nosso planeta vive num sistema que é o sistema solar. Nós vivemos num sistema que é a nossa sociedade. Se estamos aqui no apartamento, por exemplo, o seu apartamento, o seu piso é o teto de alguém. O seu teto é o piso de alguém. A sua cozinha é o quarto de outra pessoa, a parede. Então estamos todos interligados, somos pequenos seres. Mas vamos em frente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, daqui a pouquinho a gente já encerra. E aí, outra informação daquelas que eu digo que é importantíssimo para todos nós. Nós temos uma voz interior, uma voz interna. Essa voz sempre nos direciona o melhor caminho. Alguma vez você já sentiu aquela voz no teu peito, no teu coração, pedindo para você não fazer, você fez e não deu certo? Já aconteceu com você? Não é impressionante? E de onde vem essa sabedoria? Vamos voltar um pouquinho na nossa conversa e lembrar do nosso sistema autônomo, por exemplo, que você come e o seu intestino faz a digestão sem você se preocupar. Faz a absorção dos nutrientes sem você nem saber. Você dorme e o coração continua batendo. Você continua respirando. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então nós temos uma inteligência dentro de nós. Essa inteligência, muitas vezes ela fala, só que essa fala, essa comunicação é sutil. E olha que coisa interessante. Isso que eu vou falar agora é muito importante. Existem várias formas de comunicação. A oralidade é a que nós mais utilizamos, mas existe uma comunicação muito mais profunda do que a oralidade.
que é a telepatia também, mas eu vou além disso, para a nossa qualidade humana, que é a moeda local. É o sentimento. Sentir é o segredo. Quando nós sentimos, as palavras dispensam. Então, os animais não dão a palavra, eles sentem o que fazer. Eles seguem o instinto. Então, talvez os animais tenham muito a nos ensinar. Ouvir o nosso, digamos assim, o nosso mestre interior é fundamental. Por favor, só dando uma passada aqui no autoconhecimento, é importante porque nós precisamos desenvolver essa capacidade, porque cada um tem as suas particularidades. E olha, hoje nós somos praticamente 8 bilhões de seres humanos só nesse instante no planeta. E não existe um ser humano igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Tudo que nós compramos vem com o manual. Tudo que nós compramos vem com o manual. Só que nós não nascemos com o manual. E mesmo 8 bilhões diferentes um do outro, nós vamos compondo o nosso manual ao longo da vida. Essa é outra questão importante. Tem essa questão aqui, que é uma brincadeirinha que eu faço com vocês, dizendo o seguinte: todos nós somos importantes. Quantas pessoas, sobretudo jovens hoje em dia, que tem no mundo tão veloz, onde tudo funciona numa velocidade incrível, todos nós temos uma sensação de emergência, de urgência, né? Os jovens muito mais. Então os jovens entram numa empresa, daqui a 6 meses eles estão depressivos porque não foram promovidos. Entendeu? É impressionante, que querem tudo para ontem. E uma coisa importante que cabe em toda a nossa fase, é que nós somos muito especiais. Se nós formos agora olhar para o sol, essa centelha de luz que toca a nossa retina, que bate na nossa face, viajou por 8,3 minutos, na velocidade de 299, de 792, 458 mil quilômetros por segundo, saindo do sol até tocar até nossa face. E aí o que acontece? Nós temos uma conexão com o Sol. E do mesmo jeito que nós tocamos, que o Sol nos toca, nós também tocamos nele. Então, todos nós somos incrivelmente especiais. A nossa possibilidade de perceber, de sonhar, de pensar, nos diferencia de todos os outros seres que nós conhecemos. Os animais, por exemplo, eles pensam, mas eles não conseguem ter um raciocínio lógico. Você nunca viu uma cidade produzida por cachorro. Nós estamos aqui conversando, entendendo e trocando ideias. Então, os animais, que são, vamos chamar aqui de nossos irmãos menores, eles estão, digamos assim, numa capacidade, num degrau evolutivo um pouquinho abaixo de cada um de nós. Mas nós temos um ponto mais além. Então, nós somos incrivelmente especiais e essa consciência enche o nosso peito de alegria e de ânimo para tocar a vida. Porque a vida é sempre feita de escolha. Lembra daquela música? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Porque tudo que nos acontece pode ser bom ou não. Depende da forma como nós encaramos. E aí, quando nós olhamos para o passado e, digamos assim, procuramos ver, mesmo com os desafios que nós vivemos, tudo aquilo que nos acrescentou, mesmo com as dores, que muitas vezes são sementes de alegria, e todos nós, olha, todos nós, sem exceção, temos os nossos desacertos do passado. Alguns um pouco mais, outros menos, mas a ideia não é comparar com ninguém, é cada um olhar para a sua trajetória e acolher aquilo que aconteceu. Seja as perdas, os traumas, as faltas, os desacertos, e até esses desacertos nos leva para frente. Então, ressignificar o passado, tentando ver da melhor forma possível, é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Mas olha, caminhando aqui para o encerramento, eu quero rapidamente deixar aqui algumas sacadas para a vida, para que a gente possa levar para toda a nossa existência e, digamos assim, transbordar esse conhecimento para as pessoas que nós amamos. Pode passar, por gentileza? Essas sacadas são assim, por exemplo, eu queria que você lembrasse e guardasse pelo menos 5 coisas que te acalmam. Porque, naturalmente, os desafios do dia a dia vêm nos prestigiar, vamos dizer assim. Naturalmente, seria impossível pensar uma vida sem problemas e, por si só, se a nossa vida fosse uma calmaria, de alguma forma a gente ia achar que aquilo ali já é um problema. Porque se você gosta muito de um prato e alguém te oferecer esse prato 3 vezes ao dia, daqui a pouco tudo que você não quer
é aquilo que você mais gostava. Então, esses altos e baixos faz parte da vida. E é importante que eles existam. Então, eu queria que você fotografasse e depois anotasse 5 coisas que te acalmam, para que você possa fazer no momento de estresse. Se você gosta de cantar, se você gosta de fazer uma prece, se você gosta de ler um livro, de repente ligar para alguém que você ama, seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, às vezes um grande amigo. Todos nós temos algumas coisas que nos acalmam. E essas coisas, elas têm que estar muito evidentes para no momento do desafio você possa fazer e automaticamente retomar o seu eixo. Porque, em muitos casos, sabe quando você reage ou você age? Há uma diferença muito grande. Quando nós, digamos assim, quando nós encontramos alguma coisa, um fato do dia a dia, e esse fato, digamos assim, às vezes o cara xinga você no trânsito, você pode agir ou reagir. Qual é a diferença? Você reage quando você entra na frequência dele, se ele xingou e você xinga também. Daqui a pouco você já saiu do teu eixo. Você reagiu. Só que quando você age, é quando você vê que ele xingou e você... Tá, não, tudo bem, vai lá. Entendeu? Ou seja, você agiu. Você não entrou na frequência do outro. Então, é preciso que cada um esteja no seu eixo e essas 5 sugestões aqui que te acalmam é importante porque funciona como um manual para a vida. Pode, por favor? A outra sacada é que você, a partir de hoje, passe a viver respirando. Ou seja, respire para viver, não para sobreviver. Quer uma sacada dentro dessa sacada? Busque, por exemplo, todo mundo aqui deve conhecer ou deve ter acesso muito facilmente a um óleo essencial de lavanda, por exemplo. Compre um olhinho de lavanda, busque uma marca que seja mais conhecida, não vou fazer propaganda para nenhuma delas, mas busque uma... olha ali, ó. Olha ali, pronto, meu amigo ali, Fabiano, maravilhoso. Então, olha só, óleo de lavanda, maravilhoso para você respirar, que com o óleo de lavanda, além dele ter várias propriedades, que vai te acalmar, te trazer para o eixo, te trazer... Você pode comprar o óleo essencial de lavanda, tá? Então, eu sugiro que seja o óleo essencial porque é muito mais concentrado, tá? E aí você vai respirar, né? Pelo menos 3 vezes ao dia, pinga 3 gotinhas, respira, sente o ar entrar nos seus pulmões, entrar na corrente sanguínea, respira e depois solta. Se você fizer isso por 3 vezes ao dia, 3 minutos, em poucos dias você vai perceber que muitas coisas vão melhorar. Além de você reduzir, digamos assim, seu nível de estresse, ansiedade, tensão, você vai melhorar com a sua qualidade de vida, tá? Esse é um ponto. Então, óleo essencial de lavanda. E respirar de novo. Oh. Viu, o óleo com origem da Bulgária ou da França. É que eu trabalho com óleos essenciais da Doterra, né, uma empresa multinacional. Então, obviamente, eu estou aproveitando a dica dele. Está contratado, Fabiano. Deixa eu concluir aqui, preciso mais 5 minutinhos, mas olha só. Bom, maravilhosa a dica ali do nosso colega, mas fica à vontade e olha, ajuda muito, tá? Ajuda muito, então fica a super dica aí. Afirmações positivas, é impressionante como nós, né? Isso que eu vou falar agora é muito importante, né? Às vezes a mãe chega para a criança e fala assim, imagina que a mãe, né, está numa correria danada porque vai ter um evento ali, os convidados chegando, e a filha chega correndo e fala, mãe, vou te ajudar com essa taça aqui. E a mãe, coitada, na correria, fala, menina, larga essa taça aí, você é desastrada, você vai acabar quebrando, vai se machucar, vai... Aí a criança recebe aquilo, tipo assim, nossa, eu sou desastrada. E às vezes cresce achando que é desastrada. Então, essa voz fica ecoando muitas vezes na nossa cabeça. Do mesmo jeito que ela ecoa e nos puxa para baixo, vamos mudar essa voz, nos impulsionando para cima, dizendo, olha, eu nasci para brilhar, eu nasci para ser feliz, essa dor que agora está em mim, daqui a pouco não vai estar mais. Eu nasci para ser feliz. Essa frase, ou essas frases, ou a frase que vier ao teu coração de autoafirmação,
falada com energia, com ânimo, com sentimento de esperança, tem um poder terapêutico incrível na nossa vida. Pode, por favor? Para voar mais alto, eliminar o peso extra, eu até já antecipei aqui ainda há pouco essa colocação, porque nós precisamos nos libertar do passado, libertar das dores que nos acompanham, né? E lembrando que todos nós temos as nossas dores, os nossos desacertos, e entender, identificar e trabalhar é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Policiando os pensamentos, né? É importante policiar os pensamentos, os sentimentos, entendendo que do mesmo jeito que nós gerenciamos o nosso veículo, o nosso carro, nós também temos um carro mental, que muitas vezes é gerenciado pelas circunstâncias. Às vezes uma notícia que você vê lá no jornal, às vezes mais um bandido que é solto, às vezes uma coisa que, digamos assim, arranha as nossas crenças, a nossa esperança, e aquele pensamento desagradável leva a outro. E se isso não for mudado, se essa frequência não for gerenciada, às vezes a gente adoece. Então, temos que policiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Esse é um papel de cada um de nós e que ninguém pode fazer isso por nós. Só você pode fazer isso por você. Por favor. E, claro, agora, finalmente, no encerramento, um dos grandes propósitos de tudo é desfrutar da jornada. Porque nada vai adiantar você acumular títulos, bens, viagens, fotos e etc, se nós não formos felizes na caminhada. Nós passamos muito mais tempo na jornada do que no pódio. É assim na faculdade, você passa 4, 5 anos fazendo uma formação. O momento, né, da formatura, da colação de grau é tão provisório e você ficou ali anos. Se você não desfrutar da jornada, de cada aula, de cada ida, cada vinda, da criança que nasce, depois de crescer, depois de entrar para a escola, depois a faculdade, depois a formação, o casamento, tudo isso é uma caminhada. A perfeição, as conquistas, é como se fosse um horizonte. Cada vez que você anda, há um novo horizonte. E é na caminhada que nós encontramos a felicidade, não propriamente na chegada. E aí, finalmente, concluindo, eu quero dizer que não importa o que você faça, não importa o que você conquistou, o maior sucesso de um ser humano é ser feliz. Eu acho que a felicidade ela não é feita linear. Não existe aquela felicidade de propaganda de margarina que você acorda e dorme feliz. Não existe isso. Mas a felicidade ela acontece todo dia, no cafezinho com um amigo, no bate-papo com o irmão, acordar o filho, levar o filho para a escola, atender seus clientes, pacientes, seus amigos, no trabalho, por incrível que pareça no trânsito, porque muitos de nós aqui passamos horas no trânsito, e aquele momento, aqueles 40 minutos, 1 hora no trânsito, não pode ser um tormento, porque senão aquilo te adoece. Por que não ouvir uma coisa edificante, ligar para alguém que você ama, de alguma forma tentar usar aquele tempo ali da melhor forma possível? Então, de verdade, o nosso maior sucesso é ser feliz. Eu quero agradecer aqui imensamente pelo carinho, pelo convite, meu amigo Fabiano aqui que nos trouxe aqui a apresentação, o Coronel aqui pela oportunidade de estar aqui, também o General pela presença também, colaboração, a Beth que veio aqui me acompanhar e a cada um de vocês que me deram aqui a atenção. E agora eu vou abrir aqui para perguntas. Tudo bem? Obrigado. Olha, nós não temos tempo para muitas perguntas, certo? Mas quem desejar fazer alguma pergunta, por favor. Desculpem o atropelo, é porque eu recebi uma ligação que meus neurônios deram 2 looping, mas eu não gostaria de não poderia perder essa oportunidade. Eu comecei a falar sobre aquela amiga negativa, mas eu não concluí. Eu estava na Barra, estava voltando com o motorista e entrei no Zuzu Angel e comecei a imaginar essa que desaba. Aí eu peguei o celular, fiquei me imaginando o teto aqui no meu nariz. Eu digo, que me concentrar para respirar pouquinho e me surpreendi com a pulsação acelerada. Nesse aspecto, o nosso cérebro é burro, ele não sabe o que é imaginação do que é realidade. Daí as pessoas negativas se ferrarem.
Quando chego para mim, você está bem? Não perca seu tempo perguntando se eu estou bem. Eu posso estar ferrado, estarei sempre muito bem. Poupe seu tempo e pergunte se você está muito bem ou excelentemente bem. A minha pior resposta vai ser muito bem. Porque eu digo para o cerebrão lá que, ó, eu estou ferrado, mas eu estou bem, eu vou sair dessa. Então, é real. Você imagina uma coisa que você detesta, tem pavor, tem medo de altura, no exemplo da mesa aqui. Você se imagina andando numa viga a 300 metros de altura. Se você se concentrar, tome radical livre. É assim. E as pessoas negativas, que isso não é mérito nem demérito, é uma situação, elas vivem com o rato podre no bolso. Quando começa a ficar feliz, cheira o rato para ficar com a cara feia. Eu detesto. O cara chega, tá doente, meu filho? Está sentindo alguma dor? Então para com essa cara feia, fica feliz. A vida que segue. A vida que segue. Então, doutor Hugo, a título de colaboração, a minha mãe, falecida e sapiente mãe, trabalhava nessa área e eu era o Joel, jovem, no Exército nós chamamos Joel, jovem oficial de efeitos luminosos. Aqui seria o Ismael e o Valdir lá. É o que opera. Então, eu com 8 anos saía com ela, eu gostava de assistir as palestras dela, que eram nessa área de RH. E eu era o que colocava aqueles bolequins com lixa nos franeló, porque não tinha projetor naquela época, eu tinha 8 anos, eu sou de 53, foi em 61, 60. Então, meus amigos, ela fazia uma dinâmica com os empresários e cobrava caro. Então, a dinâmica era o seguinte, meus senhores, era a primeira atividade não era ciclo, do evento. Ela distribuía um papel, com caneta, e dizia, bem, os senhores têm 20 minutos para colocarem no papel o que fariam se tivesse 24 horas de vida. Então, repito, vocês têm 20 minutos, que é um tempo razoável, para colocar no papel o que fariam se tivesse 24 horas de vida. Quando ela terminava, eu assisti várias turmas, 90 e pau por cento, ela fazia ali uma tomada rápida, tinha um auxiliar, eram de coisas que dependiam somente do próprio. Então, vejam bem, se imaginem nessa situação, colocar num papel o que cada um faria hoje, se tivesse, olha, você só tem 24 horas de vida, o que é que você priorizaria para fazer? 90 e pau por cento eram só de coisas que dependem do próprio. Então ela pegava um, sem citar nome, né, e dizia, bem, olha, esse aqui buscaria o irmão que não vê há 20 anos numa briga lá atrás. Esse aqui reataria amizade com as pazes, faria as pazes, perdoaria. Tudo coisas que dependiam só do depoente, por escrito. Então ela arredondava, fazia comentários, é evidente que eu... E dizia o seguinte, bem, meus senhores, nós estamos começando esse trabalho, eu dei 24 horas de vida para cada um, e os senhores colocaram no papel coisas que os senhores terão a vida inteira, desde já, para fazer. Por que não começam agora? É cruel isso. E a gente fica escravo desse troço, guarda rancor, por bobeira, e a vida fica puxando a gente para trás. Parabenizo o doutor Hugo pela excelência da exposição sobre todos os aspectos, não só no conteúdo, como na técnica de elocução motivadora e envolvedora. E por força dessa ligação que eu recebi, que meus neurônios deram um looping, e eu estou aqui fazendo o meu exercício, vamos resolver isso aí, tá? Eu tive que, de forma inoportuna, me ausentar para dar uma primeira posição, e vou ter que dar sequência. Por isso que eu não vou ficar para os debates, mas reitero a excelência da palestra e podemos, em outros temas, aproveitar o doutor Hugo, hein? Por exemplo, dessa meditação é muito importante. Eu parabenizo a todos por estarem aqui, porque os que estão aqui estão com a
mente ligada. Só procura o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo, não é quem é doido, não. É quem é muito bom da cabeça, que sabe que precisa de uma âncora, de uma ajuda. Isso é muito sério. Até hoje o preconceito existe. O fulaninho está na mão de psiquiatra, está na mão de terapeuta. E é assim que a banda toca, infelizmente. Desculpe, obrigado. Quem mais deseja fazer pergunta? O pessoal está todo encucado agora. Bom, já que não há perguntas, eu só fazer uma proposição. Ele combinou com o Tadashi Kodomoto, não sei se alguém aqui também assiste o Tadashi. O Tadashi hoje falou exatamente, conhece o Tadashi? O Tadashi Kodomoto é eu não sei como é que eu vou classificá-lo. Ele todo dia às 6 horas da manhã, ele fala com a gente uns 10 minutos e depois faz meditação e tudo. Aliás, ele diz que as 3 coisas mais importantes para nós nos mantermos rígidos, né, é cuidar da saúde através de, por exemplo, exercício físico, né, é a parte física. A outra é a terapia e, por fim, a meditação. A danada da meditação eu não consigo. Eu acho que eu sou muito agitado para fazer essa meditação. Entendeu? Eu tento. Já a lista ali, para mim, já 4 ali já me pegou logo, é bom que facilitou. Então, então o Tadashi falava exatamente isso. Por que nós vamos nos preocupar com coisas que estão fora da nossa capacidade de solução? Né? Porque vocês podem ver, não estou querendo fazer outra palestra não, mas vocês podem ver que a coisa que desespera a gente é quando nós nos sentimos incapazes. Entendeu? E se a gente for procurar justamente aquilo que complica, a gente vai se sentir incapaz a todo instante. E meu pai, que não tinha grandes estudos, mas pensava muito, lia muito, né, eu sempre digo o seguinte, é até bom que se exemplifica, para mim é um orgulho muito grande falar dele, ele era mecânico de bonde e fez um filho coronel. Vocês imaginem o que é isso na década de 60 para um mecânico de bonde fazer um filho coronel. Né? Ele falou para mim uma frase que eu nunca mais esqueci, falo sempre para o meu pessoal, que eu fiz disso um axioma para eu levar a vida inteira. Viver é adaptar-se. E aí entra novamente a sua palestra. Isso é um ditado árabe, inclusive. Ele recortou do jornal e falou assim, olha, leva para a tua vida. Isso aí para mim dá uma importância muito grande. E pior que a gente tenta passar e tem muita gente que não entende, né? E pior quando é parente da gente, né? Quando é filho da gente, né? Filho, então, é danado para reagir, né? Então, eu vou ter que substituir no Sérgio, o general Sérgio, que é o presidente, fazer os agradecimentos, né? Pergunto mais uma vez se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Oi, não é exatamente uma pergunta. Você fez uma observação do reclamar. Então, eu uso para a minha vida e para as pessoas com quem eu tenho contato o seguinte: reclamar e criticar não dá trabalho, não paga imposto, é só abrir a boca. E é essa facilidade que leva as pessoas a acabarem não fazendo as coisas que precisam. Perfeito. A gente até brinca, né? Como falei, reclamar é clamar 2 vezes. Clamar por si só já não é grande coisa, imagina clamar 2 vezes. E nós conseguimos entender que o nosso pensamento ele segue frequências energéticas, né? Isso cientificamente falando. Você é como se fosse, por exemplo, se tivesse um cérebro, o cérebro se fosse uma casa, né? E essa casa, cada cômodo é uma área, né? Algumas áreas é muito mais visitadas do que as outras. Às vezes nós visitamos as partes mais nobres e às vezes visitamos a parte menos nobre. Reclamar é uma parte menos nobre que muitas pessoas se habituam a viver ali. Você vê que normalmente as pessoas que reclamam muito mais, elas sempre reclamam e encontram motivos baseados na sua ótica para reclamar em todas as coisas.
Por isso que quando a gente procura ver os pontos positivos das pessoas, dos fatos, das situações, nós, além de percebermos que existe muito mais motivos para agradecer, nós também criamos um ambiente mais favorável, porque é muito mais fácil viver com pessoas que têm uma visão mais alegre da vida, mais tranquila, mais agradável, do que aquelas pessoas que reclamam muito mais. E, além disso, aquela sensação de reclamação leva a sentimentos desagradáveis, que leva a raiva, e daqui a pouco suas taxas, seus hormônios estão todos desequilibrados, e daqui a pouco o que era pensamento virou comportamento, e daqui a pouco virou patológico. Daqui a pouco você está tomando um remedinho para poder desacelerar. Bom, é isso. Bom, então, em nome do Clube Militar, em nosso nome aqui, que nós já somos um grupo praticamente fechado, não chega a ser amalgamado, mas é um grupo fechado, que está aqui toda quinta-feira. Eu quero agradecer ao doutor Hugo Richard. Eu não sei, sem qualquer pieguismo, quantas palestras temos aqui, mas pode ter certeza que está entre as melhores palestras que nós tivemos aqui. Porque eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com um pensamento voltado para coisas que ouviu aqui hoje. E a proporção que foi falando aqui, eu tenho certeza também que todos nós fomos tentando ligar com alguma coisa que aconteceu na vida da gente. Essa é a graça da brincadeira, né? Porque realmente aqui não é a casa, aqui é só o caminho. Então, em nome do Clube Militar, eu quero agradecer. A casa passa a ser sua e, como o presidente falou, eu vou ter que dar um jeito de trazê-lo novamente aqui, outra oportunidade. Eu quero pedir ao meu companheiro de coordenação, que é o comandante Cristiano, para levar às suas mãos o nosso diploma de agradecimento. Eu até não gosto de falar muito, porque já foram muito falados e tal, mas a sua palestra vem de encontro exatamente com a física e a espiritualidade. Porque daqui para frente, 3 coisas vão se unir: a medicina, a física e a espiritualidade. Parabéns. Fora de palestra. Olha, uma salva de palmas mais para